Olá, mães, crianças, famílias. Eu vim aqui para explicar melhor a questão da entrega do kit alimentação ser somente para aqueles que tiveram a aula virtual, certo? Gente, o kit alimentação, ele está atrelado, ele está ligado à presença da criança. Então, como é que a gente vai dar um lanche para uma criança que não teve presença? É só voltar ao passado. Vamos pensar se a gente estivesse funcionando no prédio dia de terça e quinta-feira. Só iria ter acesso ao lanche, só iria lanchar as crianças que estivessem onde? Lá no prédio. Do modo virtual, pelo celular, vai ser a mesma coisa. Se a criança ela não teve presença, então ela não tem por que ter direito ao lanche, porque o lanche ele é para aqueles que o quê? Que tiveram aula, certo? Mas o que acontece com aqueles que não têm celular? Gente, nós temos uma lista no computador, temos impressa, nós sabemos exatamente quais são aquelas crianças que não têm celular e as que não têm acesso ao WhatsApp, certo? Então, como é que vai ser daqui para frente? Enquanto durar essa questão da pandemia e nós não tivermos a opção de voltarmos presencialmente. A criança ela vai ter que ter pelo menos 2 presenças. Uma das presenças, isso vamos lá, é para aqueles que têm celular, aqueles que estão nos grupos. Uma das presenças vai ser aquele papel impresso. Vocês lembram, né? No dia que vocês foram pegar a cesta, vocês receberam uma atividade para vocês entregarem em maio, quando for receber o outro kit alimentação. Esse significa essa atividade significa uma das presenças. A outra é a aula virtual, que você tem uma vez por mês, uma aula de no máximo 40 minutos. Então, se você tem um mês inteiro e várias horas e não consegue, não nos ajuda com que sua criança, seu adolescente participe da aula pelo menos 40 minutos durante um mês inteiro, não venha nos culpar, não venha nos chamar de injustos, porque nós estamos fazendo a nossa parte. O professor, ele marcou a aula da sua criança, se ela não compareceu, não venha colocar a culpa em nós. Tem justificativas que são verdadeiras. Olha, a criança está doente, aconteceu aqui que a internet não está prestando, e várias outras justificativas que elas são verdadeiras. Então, a criança, ela não vai receber a presença naquele momento, mas o professor, ele vai marcar para outro dia. Ah, não dá certo hoje, mãezinha? Tá certo. Então, vamos marcar para tal dia, certo? Então, criança tá dormindo, a criança não quer assistir, isso não são justificativos. Então, ela vai receber o quê? Uma faltinha. Aí, ela vai receber o kit alimentação? Não. Porque precisa de 2 presenças. Quais são? A de papel e a virtual. Mari, e as crianças que não têm celular? Gente, nós temos 234 crianças nessa parceria com a Compassion. Nem 30 entram nessa categoria de não ter celular. Então, essas 30, na última semana de abril, que é a próxima semana, os professores vão fazer visitas na casa. Dá uma lição e ela vai ganhar sua presença. Então, quem não tem celular, a presença vai ser a atividade que foi entregue em papel e a visita. Não tem como o professor visitar todos. Por isso que existe um método virtual para você que tem celular, que é o mesmo método que a escola ela também utiliza. Então, por que que você valoriza a escola e você não valoriza o projeto? Então, fica essa reflexão, tá certo? Só vai receber o kit de maio quem tiver presença suficiente. E qual é a presença? Quem tem celular? Presença em papel, tem que levar a atividade no dia. E participar da aula virtual. Faltou alguma? Não precisa nem buscar o kit, tá certo? E para quem não tem celular, atividade em papel e a visita do professor. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Nós trabalhamos aqui de forma coerente. Então, criança que tem presença, tem lanche. Criança que não teve presença, sinceramente, nós não temos o que fazer, tá bom? Beijo!